Na segunda rodada do Campeonato Paulista, a Inter de Limeira e Guarani entraram em campo no estádio Major Levi Sobrinho. Essa foi a estreia da Inter no estadual, já que na primeira rodada o time da casa enfrentaria o São Paulo, mas como o tricolor estava em pré-temporada nos Estados Unidos, a partida foi adiada. O primeiro tempo do jogo foi marcado por poucas oportunidades. O Bugre buscava ser mais intenso e tentou finalizar de fora da área com o Matheus Regis, mas parou na defesa do goleiro André Luiz. Aos 14 minutos, o Leão chegou a balançar as redes com Alexandro, mas a arbitragem marcou o impedimento. O ritmo da partida caiu. O Bugre conseguia ter a posse de bola durante o jogo, mas levava pouco perigo ao gol da Inter. O time da casa apostou em contra-ataques rápidos, mas também sem sucesso. A partida ficou um pouco mais aberta, mas as duas equipes não conseguiam criar grandes oportunidades. Somente aos 35 minutos da segunda etapa, a Inter de Limeira assustou. Em bola levantada na área, Guimariano cabeceou mais por cima da meta, assustando o goleiro Gabriel Mesquita. A partida seguiu truncada até o apito final, e esse ano o placar ainda não foi inaugurado no Limeirão. Inter de Limeira 0, Guarani também 0. O Bugre chega aos 4 pontos no grupo B. Eu vi um jogo muito truncado, as duas equipes sem conseguir conectar bons passes. Eu acho que a nossa equipe, nesse quesito, ainda foi um pouco melhor, foi uma equipe que tentou jogar mais. Achei também que interferiu um pouquinho, não como desculpa, mas foi uma reclamação geral do meu time. A grama muito alta, o campo muito seco. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de se adaptar e conduzir a bola e ela parar. Erramos muitos passes ali perto do nosso gol, enfim, perdemos bolas importantes. Agora, o departamento médico do Guarani monitora a situação do zagueiro Márcio Silva e do volante Anderson Leite, que não entraram em campo no último sábado. A comissão quer os atletas 100% para enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira. Ainda não se sabe qual versão do tricolor entrará em campo. Esse sim a gente realmente não sabe o que a gente vai enfrentar, a gente não sabe se eles vão vir, a gente escuta que pode ser que eles estreiem no campeonato contra a gente. Como você falou, é uma grande equipe, mas assim, eu dou muita importância ao nosso jogo, né? Eu quero ajustar o meu jogo, eu quero que o meu time entre em campo conseguir se comportar contra todas as formas que ele vai encarar, ou seja, independentemente da forma como o São Paulo vier, a gente vai ter que estar preparado para encarar, porque sabe que é um time, né, talvez um dos melhores do Brasil. Já a Inter, com um jogo a menos, soma 1 ponto. Na próxima rodada, enfrenta o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi. A ansiedade da primeira partida, o emocional mexe muito, né? A gente teve um jogo num calor intenso, uma estreia dentro de casa, né? A Inter, se eu não estou enganado, não sei direito, né? Há 3, 4 anos, pronto, não sabia nem o tempo, mas me falaram. Então tudo isso mexe, né, com o emocional do elenco, do clube. E eu acho que, pelo que ficou no final da partida, os torcedores aplaudindo os jogadores, eu fiquei satisfeito. Bom, vamos analisar. O CH e o Gleiger estiveram na transmissão da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para todos que nos acompanharam. Grande audiência no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Analisando o que apresentou a Inter na sua estreia no campeonato, a Inter fez 9 jogos treinos de preparação. Ganhou 4 e perdeu 2 partidas. E o técnico, né, o Felipe Conceição, reclamou do calor. Uma tarde muito quente. 30 graus a temperatura no termômetro, mas a sensação era de mais de 34 graus. Empatou 3, né? Fez 9, né? 4 foram vitórias. 3 empates e 2 derrotas. 2 derrotas e 3 empates. Olha, 9 jogos treinos. O que mostrou o jogo deste... Bom, primeiro que o espetáculo foi o circo dos horrores, a 16ª potência. Nenhum dos dois jogou futebol. Aliás, eles maltrataram... Esse foi o lance mais importante do jogo. Só. Chute do Matheus Regis. Boa defesa do goleiro. E uma defesa no pé da trave do goleiro da Inter. E mais nada. Teriam que os membros da federação, não é, ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência dos jogadores da partida que agrediram sem dó e nem piedade a bola.
Uma vergonha o futebol, desempenho bem abaixo do que a gente esperava dos dois times. Tem gente discutindo, né, impedimento, pênalti, não aconteceu nada, nem futebol teve. Agora o Guarani, pro Guarani, chegar em 2 partidas aos 4 pontos, campanha boa. Agora a Inter, pelo que eu assisti dos dois, tá? É bom ligar o sinal de alerta. O Guarani ganhou o primeiro jogo do Botafogo, legal, mas o desempenho foi ruim. Ganhou do 2-0, legal, 4 pontos. Mas com esse desempenho aí, não é toda hora que a bola entra. Com esse desempenho aí, não é toda hora que o zagueiro do time adversário falha. Como o Edson falhou contra o Guarani jogando com a camisa do Botafogo, Gleger. E eu não gostei do que eu vi. A gente é apaixonado pelo futebol, né? E nós ainda temos esse privilégio de trabalhar comentando futebol. Foram poucos jogos que me deram sono na transmissão. Esse foi um deles que deu. Cara, impressionante. Parte técnica horrorosa, na evolução zero. Teve esse lance aí. Aliás, eu recebi, Batista, inúmeras mensagens aí nas minhas redes sociais questionando sobre esse lance. Que a Inter foi roubada, o gol foi ilegal. Cara, hoje não dá para discutir. Tem o VAR. Quanto tempo demorou para fazer a análise, para traçar a linha, aquela demora. Então, para mim, olha, e a gente tem o lance. Havia incompleto impedimento. Estava muito impedido. Então, assim, contra a imagem a gente não dá para ficar discutindo. Existe aí uma interpretação equivocada, né, Gleger? Porque esse é o lance. O Bandeira só marcou depois que a jogada foi concluída. E isso tem sido a pauta entre aspas, do novo protocolo. E tem um outro detalhe, aliás, o CH chamou a atenção isso na transmissão. Lá no início da jogada tem uma falta no Matheus Regis. Tem uma falta, e foi falta. Olha aí, ó, tá à frente. A origem... Esse é o lance. Tá à frente, tá muito à frente. Se você puxar um pouco atrás, o Matheus Regis foi chargeado. Foi falta. E a arbitragem... Bom, enfim... mandou seguir. Para discutir o desempenho dos dois times, realmente foi ruim. Agora, para o Guarani, o resultado foi ótimo. Foi melhor do que para a Inter. Muito melhor. Tudo bem que a Inter né, foi estreia, tem a questão da ansiedade de estreia na competição, mas, pô, era para estar muito... Aliás, quanto tempo faz que a Inter está se preparando? E com 9 jogos treinos? Jogos treinos, treinamentos, parte física. Então, dava tempo. Mas, realmente, Batista, para mim, foi o circo dos horrores. O grande problema é o seguinte, né? Que os jogos em casa são importantíssimos. Perder ponto em casa, a Inter perdeu 2 pontos. O Guarani fez a lição de casa, ganhou do Botafogo. Um empate fora de casa, excelente. Se fizer isso durante o campeonato inteiro, vai conseguir coisa boa. Mas a Inter, pela preparação, fazia tempo que estava se preparando para o campeonato, o resultado foi ruim. Então, bom para o Guarani, que jogou fora de casa. Como eu disse, o CH chegou a 4 pontos. Porque esses times, inegavelmente, estão lutando pela permanência. Primeiro ponto é a permanência. Aí, claro, né, que uma coisa pode levar a outra. Conquistando os pontos, pode conseguir a classificação. Então, no caso do Guarani, precisa de 12 pontos para permanecer. Agora não mais, já ganhou 4. Está precisando então de 8 pontos. A Inter vai ter que remar um pouco mais e buscar esses pontos perdidos fora de casa. Guarani volta a campo na quinta-feira, pega a equipe do São Paulo. Esse jogo é no Morumbi. Portanto, o Guarani vai em busca aí também, acredito, né? Claro, não é proibido vencer. Até porque o São Paulo ainda não estreou no campeonato. Mas o empate também não pode ser considerado como resultado ruim, porque é necessário acumular pontos. O treinador disse da condição do gramado, que estava muito alto, que o time não conseguiu desenvolver porque treina e o Brinco tem um tipo de grama diferente. Desculpa, Maurício Souza. Desculpa, tudo bem, você tem que reservar o seu time, resolver os problemas e as duras dentro do vestiário, não precisa externar nada. Agora, todo mundo viu o que aconteceu. Se o time não está jogando bem, pode estar até organizado, e isso é verdade, a gente percebe defensivamente que o time está bem postado, tem alguma coisa já de jogada ensaiada,
Mas com esse desempenho o Guarani vai sofrer até o final do campeonato, na Ele minha mudou modesta a opinião. plataforma em relação ao jogo diante do Botafogo, né? Naquela partida ele colocou o Isaac do lado do campo, colocou na meia o Anderson Leite, machucou no primeiro tempo, colocou o Giva e foi assim que venceu o Botafogo. Aí no jogo de ontem ele fez uma alteração. Sábado. Aliás, o jogo de sábado. Trouxe o Isaac por dentro e colocou o Rafael Bilu, que fez a sua estreia. Não foi mal o Rafael Bilu, né? Mas o Isaac, jogando na beirada, rende muito mais do que jogando por dentro. Não tenha dúvida. Será que o Maurício não tem esse conhecimento? E uma coisa que eu não entendo, o Giva fez até gol, né, cara? Ele fez gol. E aí tava no banco, entrou a 10 do segundo tempo. Mantém a mesma coisa. Às vezes, ô Batista, isso daí é aquela questão de análise do time adversário. Ó, os caras têm uma deficiência aqui, então eu vou colocar o Isaac. Ó, o Bilu tem mais velocidade do que o próprio Isaac pelo lado, eu vou colocar ele por aqui, mantém lá o meio de campo. São as alternativas. Mas eu, por exemplo, não teria mexido. Porque ganhou o jogo. Giva fez gol, né? O Isaac rende muito mais jogando pelo lado. Vamos ver o que ele preparou para o próximo jogo, que agora é um teste de fogo para o Guarani. O Cuica vai roncar, com toda certeza. Independente do que vem o São Paulo. Nem com vem com um time alternativo. Difícil. Vai ser duro. É difícil. Agora, é bom que ele veja. Não funciona o Isaac por dentro. Não funciona. Não funciona. Eu já cansei você, torcedor do Guarani, de assistir o Isaac por dentro umas 10 vezes. Mas se ele não tinha conhecimento, alguém lá dentro não tem conhecimento disso, não poderia ter passado a informação. Essa informação eu não posso te dar, eu não posso te responder. Se ele já... O Isaac é o quê? O Isaac não é o meia? Se já no primeiro jogo ele colocou ele pelo lado... Mas é um meio ofensivo, né? Ele não é um meia de armação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. No primeiro jogo, o que ele fez? Colocou o Isaac pelo lado, não foi? E foi relativamente bem. Então alguém já falou pra ele, viu? O Isaac joga bem pelo lado. Aí é teimosia do cara. Não, para resolver um problema que é a falta do Anderson Leite, ele mexeu em duas posições. Trouxe o Isaac por dentro. Ele desarruma para poder arrumar o outro. Tá errado. E aí os dois ficam ruins, na verdade. Vai jogar fora de casa, bota um volante a mais, faz, sei lá, linha de 4, linha de 5 e deixa só o cara correndo lá na frente. Errou. E o time dele jogou mal.